Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco, amém? Amém. Você tem Bíblia aí? Abre a palavra de Deus no Gênesis, capítulo 28. Gênesis, capítulo 28, versículo 17. Gênesis, capítulo 28, versículo 17. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 28, versículo 17. A palavra de Deus diz assim: e temendo disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. Quantos me entendem, digam amém. Você pode se assentar, meu irmão, minha irmã. O ano de 2026, irmãos, ele começa em nossas vidas de maneira especial, amém? Pois nós estamos orando ao Senhor, segurados na mão do Espírito Santo, cremos que viveremos o ano de evangelizar, amém? Entendendo que evangelizar é uma missão de amor, amém? Entendendo que evangelizar é uma missão de amor. E quando, irmãos, nós nos propomos a viver um ano poderoso, pois para evangelizar é necessário pedir poder dos céus. É necessário que haja um alinhamento entre tudo que estamos orando e crendo e nos movendo, para que tudo se alinhe com o que o Deus Todo-Poderoso está vendo lá dos céus. E cada vez que nos reunimos aqui durante esse mês de janeiro, nós, em outras palavras e atitudes, e em todos os movimentos que fizemos até agora, nós nos assemelhamos a Raquel, a segunda esposa de Jacó, de quem nós vamos falar nessa noite, quando ela diz para Jacó: dai-me filhos, senão morro, amém? Dai-me filhos, senão morro. O entendimento que temos como missionários do Senhor, como foi ministrado aqui na quarta-feira pela irmã Noélia Bispo, nessa nossa função como missionários do Senhor, cada pessoa, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente que você ganha para Jesus Cristo, no mundo espiritual, a gente chama de filhos espirituais, amém? A gente chama de filhos espirituais. É quando uma equipe de irmãos vai na casa de alguém que ainda não entregou a vida para Cristo, e depois de ouvir a palavra de Deus, depois de ouvir uma mensagem que fala sobre Jesus Cristo e sobre salvação, essa pessoa entrega a vida ao Senhor. E os cristãos, pela Bíblia, cada um de nós passamos por isso. Eu passei em 2011, quando o pastor que me ganhou para Jesus Cristo, ele falou do amor de Deus, e eu
me tornei um filho de Deus, mas também aquele homem, o nome dele é Pastor Júnior, ele pode dizer até hoje, né? Eu tenho um filho, né, espiritual, o qual Deus me levou até ele para pregar o Evangelho, e o nome dele é Marivon. Assim, com cada um dos senhores e senhoras que um dia ouviram essa palavra de Deus, e até para aqueles que já nasceram em berço evangélico e depois vão crescendo, em algum momento da sua vida você ouviu uma mensagem que Deus falou profundamente contigo, e naquele dia possivelmente você escolheu entregar a sua vida para Cristo, ou naquele dia você deu a resposta para a igreja a qual você faz parte, de que você agora sim está disposto a ser batizado nas águas, e tudo isso é algum tipo de aliança, é algum tipo de multiplicação dada pelo próprio Deus, aonde falamos do amor de Deus, e as pessoas vão se entregando ao amor do Senhor Jesus Cristo. Quando Jacó, irmãos, ele pronuncia essas palavras que acabamos de ler, no Gênesis capítulo 28 e versículo 17, quando ele diz: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre o cujo topo entornou azeite. No mundo espiritual, irmãos, principalmente no Velho Testamento, você vai ver que homens e mulheres levantaram altar para Deus, e esse altar, ele quer dizer várias coisas. Uma das coisas que quer dizer, quando você levanta um altar para Deus, você está dizendo assim: Deus, eu me rendo a Ti. E nós, sempre que ouvimos esse verbo render-se, nós nos lembramos das guerras e das batalhas que aconteceram na história da humanidade, porque esse termo é verídico, de que quando alguém se rende, algo muito poderoso está acontecendo ali. O verbo render-se, irmãos, até nos dias de hoje, ele quer dizer entregar-se incondicionalmente ou sob condições. Fale assim: entregar-se incondicionalmente ou sob condições. Eu gostaria de, junto com você, estudar a palavra de Deus nessa noite, falando sobre esses dois níveis de rendição. Em algum momento eu posso me render incondicionalmente, e em algum momento eu posso me render sob algumas condições. Sempre que tiver havendo uma guerra e o general, ou o rei, ou o imperador de um dos exércitos levantar os braços,
Irmãos, quem vive de ensinar as coisas muitas vezes se torna chato, amém? Um pedestal como esse, ele vive metade do que ele deve viver porque as pessoas usam errado, tá bom? Você vê que ele tem alguns recursos aqui. Essa cabeça móvel dele, ela é com um parafuso que se regula. Então ela você pode ir para cima e para baixo sem movimentar nada, só ela. Se eu for dobrar ele no meio, eu preciso folgar aqui, porque senão danifica as peças. Se eu for para cima e para baixo, essa outra regulagem aqui, ó, essa travinha aqui, tá? Para cima e para baixo esse bastão, para cima e para baixo esse outro bastão, ó, tá? Vai para cima e para baixo, e ainda quando for fechar ele tem uma outra regulagem aqui. Como as pessoas ficam abrindo e fechando, mexendo sem mexer em nada disso, ele perde metade da vida útil dele ou até menos. Então tudo tem o jeito certo, tá? Tudo tem a maneira correta de você usar sem danificar, tá bom? Então, irmãos, o gesto mais comum nas guerras de rendição é você levantar as duas mãos, tá? Em uma guerra, quando o imperador, ou o rei, ou o general, ele levanta as duas mãos, sem ele dizer uma palavra, esse gesto dele diz: estou me rendendo. E essa rendição pode ser de duas maneiras: incondicional ou sob condições. Quando o servo de Deus, Jacó, se rende ao Senhor, no Gênesis capítulo 28, ele está se rendendo a Deus ainda sob algumas condições. Jacó, ele, depois do versículo 18, ele diz, e chamou o nome daquele lugar, versículo 19, Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Jacó fez um voto dizendo: se, fale assim, se, tá bom? Por isso é sob condições ainda. Jacó, ele se rende a Deus, mas ainda se rende de maneira condicional, não incondicional. Amém? Porque ele diz: se Deus for comigo e me der pão para comer e vestes para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tem um posto por coluna é a casa de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Percebam, irmãos, que Jacó, ele se rende ao Senhor, mas nesse primeiro momento ele se rende de forma ainda condicional. Ele ainda não está rendido incondicionalmente, porque a depender qual foi o motivo da guerra, é o vencedor quem decide se você vai se render de maneira condicional ou incondicional. Não é quem está perdendo, é o vencedor quem decide. E quando você vai se debruçar sobre os livros de história, você vai ver um homem da Macedônia chamado Alexandre. Esse homem ficou conhecido como Alexandre o Grande, por ser um homem muito, mas muito vitorioso. Então,
Alexandre, ele saiu da Macedônia e depois ele vai passar em vários países, um por um. E quando ele chegava que vencia a guerra, os moradores do país que perdeu a guerra levantavam as mãos e diziam: eu me rendo. E a partir desse momento, irmãos, era pregado naquele país o evangelho dos gregos. É por isso que Jesus Cristo usou a palavra evangelho, porque essa palavra já era conhecida no mundo inteiro. Não foi a primeira vez, não é a primeira citação de que alguém fala sobre a palavra evangelho, porque Alexandre o Grande, ele conquistava a cidade e era lido um evangelho, eram lidas as normas. Primeira norma: a partir de agora, o prefeito dessa cidade vai falar grego koiné. Estou trazendo para os dias de hoje. Os vereadores dessa cidade vão falar grego koiné. Os juízes dessa cidade serão obrigados a falar grego koiné. Logo, irmãos, toda a população ficava refém do idioma grego. Como é que eu vou procurar um médico na minha cidade se o meu médico fala grego e eu não falo? Como eu vou procurar o prefeito da minha cidade se ele fala grego e eu não falo? E os vereadores? A administração da cidade automaticamente era obrigada a falar tudo em grego. E isso era de propósito, irmãos. Alexandre entendeu que quando ele saísse implantando o idioma grego em cada país que ele vencesse, esse idioma grego ia sendo divulgado e se tornando cada vez mais importante no planeta Terra. Outra coisa que Alexandre fazia era fundar uma cidade que eles chamavam de cidade dos helenistas. Paulo, ele cita muito o termo helenista. Lucas também, o médico amado do Senhor, ele cita o termo helenistas, porque cada país que era tomado por Alexandre, ali se fundava uma cidade com esses padrões helenistas. A intenção de Alexandre era misturar a cultura grega com a cultura local. Misturar a cultura grega com a cultura local. Uma outra coisa que estava no Evangelho de Alexandre era a adoção de costumes e educação. Algumas coisas muito boas. Por exemplo, práticas de esportes em ginásio. Isso era obrigatório, era implantado na cidade. Quem já viu o ginásio de esportes aí diz amém. Isso vem de quase 3.000 anos atrás. Quando Alexandre tomava uma cidade, era exigido que ali se construísse um ginásio de esportes, e era plantado na vida das pessoas que elas iam praticar esportes em um ginásio. Ele também fazia um tipo de imposição para as pessoas se vestirem tão bem quanto os gregos, uma imposição no vestuário. Também se construía um teatro. Quem já viu uma peça teatral aí diz amém? Todos vocês já viram, amém? Porque aqui na igreja tem peça teatral o tempo inteiro, tá? Quando a irmã Risete organiza aquelas peças, ali são peças teatrais. Também era feito o sincretismo religioso, pois eles eram politeístas
e adicionavam ou não os deuses daquele país ao seu panteão. Um grande exemplo disso é um falso deus chamado Serapis, que é uma fusão de deuses gregos e deuses egípcios. E por último, e não menos importante, Alexandre implantava naquele país ou naquela cidade um modelo político e urbano com a organização das polis ou das cidades nos moldes gregos. Percebam, irmãos, que quando um evangelho chega, fale assim, a vida das pessoas muda. Naquele tempo mudava por obrigação, é guerra. Você perdeu e agora você será obrigado a falar grego. Você levantou as mãos, se rendeu a Alexandre e agora você é obrigado a falar grego. Você é obrigado a adotar costumes. Você é obrigado a conhecer teatro, a praticar esportes em ginásios. É ensinado no país que o politeísmo é o melhor a se viver. E é por causa disso, irmãos, que há um problema quando se chega em Israel. Porque Israel é composto de um povo monoteísta, tão bem quanto nós. Não tem guerra no planeta, irmãos, que me obrigue a ser politeísta, a acreditar em vários deuses, porque eu sei que há um só Deus. Há um só Deus. Algumas coisas os israelitas poderiam sim, e tiveram que se adaptar. Por exemplo, quando Jesus Cristo esteve na terra, todos em Israel era necessário que se falasse grego. Você comprava em grego, você vendia em grego. Se você não falasse grego, você era excluído automaticamente. Então as pessoas tiveram que se adaptar e todos tiveram que aprender a falar grego. As cidades como conhecemos hoje, a exemplo aqui de Bom Jesus da Lapa, uma cidade com praças, com poder judiciário, legislativo, executivo, com a área comercial, tudo isso nasce mais de 2.000 anos atrás, com homens pensantes que entenderam que seria melhor se a humanidade vivesse dessa maneira. Jacó levanta as mãos, se rende ao Senhor, ainda que de maneira condicional, mas a vida de Jacó muda, e ela muda para melhor. A vida de Jacó, ela muda para melhor, pois para Jacó se render a Deus, ele ouve o que eu posso chamar aqui de Evangelho de Deus, ou as boas novas de Deus para Jacó. Jacó é neto de Abraão, amém? E ele é filho de Isaac. Então na cabeça de Jacó passa a seguinte temática: o Deus de meu avô Abraão, o Deus de meu pai Isaac, agora precisa ser o Deus de Jacó. E não adianta seu pai ser evangélico, sua mãe ser evangélica, se o Deus do seu pai e da sua mãe ainda não é o seu Deus. Vai chegar um momento em que Deus vai ter conta contigo. Não adianta ser filho de pastor, de pastora, ser filho de diácono, ser filho de líderes na igreja. Em algum momento Deus vai ter contigo.
Com Jacó, Deus esteve com ele através de um sonho. Gênesis 28, do 13 ao 15. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Compreenda que o Deus do seu pai, o Deus da sua mãe, agora precisa ser o seu Deus. E Ele só será o seu Deus no dia que você se render a Ele. Essa é uma decisão pessoal. É uma decisão individual de cada cristão. E eu te dou uma advertência baseada no texto bíblico, de que se você quiser viver bem aqui na terra, você vai se render ao Senhor. Se você quiser uma vida poderosa e sobrenatural, como seu pai tem, como a sua mãe tem, será necessário que você renda-se ao Senhor. Esse Deus, irmãos, que é tão bom e tão lindo e tão maravilhoso, que antes mesmo da pessoa se render, antes mesmo, Ele já abençoa. Falando sobre o futuro, quando diz: toda essa terra em que você está deitado será tua. Irmãos, Jacó sai da casa dos pais dele. Eu não tenho tempo para falar sobre a vida de Jacó antes desse dia, mas Jacó sai da casa dos pais dele somente com um cajado, só o bordão e a roupa do corpo. É assim que ele sai. Ele pega um bordão, um cajado e sai de mãos vazias. Quando anoitece e chega a hora dele dormir, ele não tem nenhuma trouxa de roupa para colocar a cabeça. Por isso ele colocou a cabeça sobre uma pedra. E quando ele dorme, essa dormida tão desconfortável, imagino não deve ser bom você dormir com a cabeça sobre uma pedra. Ele sonha. Ele sonha. E é nesse sonho que Deus diz essas palavras para ele. Jacó, ele vê uma escada, irmãos, vê anjos subindo e descendo, e no topo da escada ele vê como se fosse Deus, e ouve essas palavras: esta terra darei a ti. Bom Jesus da Lapa, darei a ti. Quem recebe? Começa a entrar na visão, irmãos. Bom Jesus, faz assim com suas mãos para receber. Faz assim com suas mãos para receber. Bom Jesus da Lapa, darei a ti, diz o Senhor dos Exércitos. Bom Jesus da Lapa, darei a ti. Deus quer entregar essa cidade, irmãos, na mão do povo dele. A gente vai nas casas e a partir do momento que as pessoas vão se convertendo, essa cidade vem vindo para as mãos do Senhor. Esta terra darei a ti, e tua descendência será como o pó da terra. Irmãos, qualquer cristão saudável, eu falei para você, qualquer cristão saudável, ele é inconformado. Vou nem falar dos pastores não, que é apelar. Qualquer cristão saudável, ele é inconformado. Sabe como é inconformado? Ele olha assim para a igreja e diz: olha, aos domingos a gente já reúne aqui 70 pessoas, mas eu não estou conformado. A gente
pode chegar em 90. Chegou em 90, eu não estou conformado. A gente pode chegar em 100. Eu não estou conformado. A gente pode chegar em 150. Quem está entendendo a visão diz amém. 150 está bom. A gente pode chegar em 200, irmãos, e o reino de Deus vai avançando, irmãos. Mas é necessário que haja esse desbloqueio na nossa mente, na nossa visão sobre o reino de Deus. Eu entendo que uma igreja ela tem duas grandes funções, duas, não é uma só. A primeira delas está sendo muito bem feita aqui. É um cristão cuidando do outro. Eu oro por você, você ora por mim, eu te ensino, você me ensina, a gente aprende junto e cresce junto, e essa parte, está muito bem, glória a Deus. Mas a segunda parte é sair dessas quatro paredes e ir atrás dos perdidos. Essa é a segunda grande parte poderosa de uma igreja. É como um pássaro de duas asas. Uma asa nossa está batendo saudavelmente, a gente cuidando dos outros. A outra asa não está batendo, ou se estiver batendo, está batendo bem fraquinho. Um aceita Jesus aqui, outro ali e outro ali. Quando há inconformismo, a gente luta para mudar ou para melhorar a nossa realidade. Amém, meus irmãos? A nossa realidade. Jacó levanta as mãos e se rende a Deus, e as coisas na vida de Jacó começam a mudar. Em primeiro lugar, fala assim: Jacó sonhou. Agora coloque a mão sobre o seu coração e fala assim: eu também tenho sonhos. E que os seus sonhos para esse ano seja, irmãos, levar a palavra de Deus ao máximo de pessoas possível. Essa é a temática que nós estamos de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, de que evangelizar realmente é uma missão de amor, e nós queremos amar e queremos levar esse amor lá fora para as pessoas que ainda não conhecem. Então Jacó sonhou. Também Jacó ouviu a voz de Deus. Levante sua mão direita para o céu e fale assim: eu, nesta noite, estou ouvindo a voz de Deus. Pode abaixar sua mão. Irmãos, cada vez que a gente lê a Bíblia Sagrada, é a voz de Deus falando com você, quer você acredite, quer não. O problema é que tem uns que perdem o bonde. É Deus falando e alguns passam despercebidos, vão conversar, vão mexer no celular e perde o bonde, irmãos. A palavra de Deus é algo poderoso, e nós podemos sair daqui nessa noite com nossas vidas transformadas, nossas vidas mudadas para melhor, porque nós temos um Deus que nos dá sonhos, irmãos. Nós temos um Deus que fala conosco. Gênesis 28:15, Deus diz: eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar terra a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Irmãos, uma das coisas mais maravilhosas de ser cristão é que você sabe que Deus está contigo. Quantos me entendem, digam amém. Deus está contigo. Quantos me entendem, digam glória a Deus. Quando você pegar essa ficha do Cristo no lar e você for para as residências, você recebe essa palavra e entenda que Deus está dizendo: eis que eu estou contigo. Você não está indo sozinho, não é uma missão humana e natural, é uma missão feita por seres humanos, mas movendo o sobrenatural de Deus, e o Espírito Santo vai estar ungindo a sua boca, as suas mãos, os seus ouvidos, os seus pés, o seu carro, a sua moto, a sua bicicleta. Se você for a pé, não importa, Deus estará contigo, irmãos. Ele está dizendo: porque não te deixarei. Deus está dizendo: porque não te deixarei. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Jacó, irmãos, derrama azeite sobre a pedra e vai para a cidade de Harã, do seu tio,
Labão, fale assim: Jacó está chegando na casa de uma família. Guarda esse tempo. Ou vamos profetizar logo. Levante sua mão direita para o céu. Fale assim: Deus vai me enviar na casa de várias famílias. Pode aplaudir o nome de Jesus, porque Deus vai te enviar, irmão. Quando você ouve falar sobre missões, seu coração arde. Irmã Noélia veio aqui quarta-feira e acendeu a chama. Missões, missões, missões. Na minha rua, na minha casa, no meu bairro, num bairro distante, no bairro da direita, no bairro da esquerda. Aonde Deus me enviar, nos 4 cantos dessa cidade, eu vou. Jacó está chegando na casa de uma família. Irmãos, ouça o que acontece. Jacó se rende ao Senhor, faz uma aliança com Deus, um pacto com Deus. Em Gênesis 28, 20, Jacó diz assim: Senhor, eu vou prosperar nessa viagem, e se eu prosperar, de tudo que eu ganhar, eu vou devolver o dízimo. Nem se falava aqui, irmãos, em 10 mandamentos, Moisés, nada disso. Senhor, de tudo que eu ganhar, eu vou devolver o dízimo. Porque o dízimo você devolve, Deus te dá, e você devolve para a obra de Deus, amém? Não é eu dei meu dízimo, você devolveu. De tudo que Deus te deu, você devolveu a 10ª parte para abençoar a obra do Senhor. E esse voto de Jacó, ele é poderoso. Gênesis capítulo 30, o versículo 27 diz assim: Então lhe disse Labão: Se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Versículo 30: Porque o pouco que tinha antes de mim tem aumentado em grande número. Agora já são palavras de Jacó. E o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora quando pois hei de trabalhar também por minha casa. A palavra Jacó, irmãos, ou o nome Jacó, uma das suas descrições é aquele que agarra, porque ele agarrou no calcanhar de Esaú e nasceu agarrado no calcanhar do próprio irmão. E Jacó, mesmo sendo filho de Abraão, neto de Abraão e filho de Isaac, Jacó tinha uma mania ruim de enganar as pessoas. Jacó tinha uma mania ruim de enganar as pessoas. Isso é corrupção. Você induzir a pessoa ao erro. E quando ele chega na casa do tio Labão, a primeira pessoa que ele vê ali no tanque onde as ovelhas bebiam água é a filha mais nova de Labão, chamada Raquel. E ele se apaixona por Raquel. E ele chega na casa do seu tio, e depois de um pouco de diálogo, ele diz: meu tio, eu quero casar com Raquel. E o tio concorda, mas o tio também era um enganador, também era um corrupto. O tio concorda e diz: é melhor eu te dar ela do que dar para outro. Jacó não tinha dinheiro para pagar o dote, que era a tradição da época. O que Jacó faz, irmãos? Tio, vou trabalhar 7 anos para o senhor, e eu me caso com Raquel. Trabalha 7 anos. O tio prospera. Na cerimônia da cultura da época, entrava-se uma tenda escura, e ali a noiva entrava sem que o noivo pudesse vê-la, e tinha uma primeira noite de núpcias. Só que quando amanhece o dia e Jacó olha, esperando ver os lindos olhos de Raquel, ele vê uma mulher zaroia na frente dele, mais velha, Lia. O Diago Nalzinei riu ali, mas foi isso, viu, Diago? Foi assim que aconteceu, meu irmão.
Ele está com o coração dele, irmã Sara Messia, acelerado, querendo que o dia amanhece logo para ele olhar naquele rosto tão lindo de Raquel, a mulher que ele ama. E quando ele abre os olhos que olha, toma um susto. A outra era vesga, os olhos eram trocados e não tinha formosura. E Jacó também não amava Lia. Decepção. Ele se queixa com o tio dele, dizendo: rapaz, eu trabalhei 7 anos, foi por Raquel, não foi por Lia não. Irmã Gabi está ali focando de rir, mas foi luta, irmã. Foi uma decepção, 7 anos de trabalho duro, de sol a sol, para conquistar o amor da sua vida na noite de núpcias, irmã Marlene. Quando você olha, decepção, não é a mulher que você ama, não é aquela dos olhos lindos, que te deu aquele ósculo santo lá na beira do tanque, e desde aquele dia seu coração palpitou por ela, e você não parou de pensar nela durante esses 7 anos. Não era ela. Não parou por aí, irmão Joaquim. O tio enganador de Jacó disse: faz o seguinte, trabalha mais 7 e eu te dou Raquel. Ainda bem que não tinha outra, irmão. Se tivesse outra, misericórdia, ia ser 21 anos. Mais 7 anos, irmão. E aí sim, ele se casa com Raquel. Agora, casado com uma mulher que ama, né? Ele despreza Lia, e não demonstra nenhum tipo de carinho por Lia. E Lia, irmão, no fritar dos ovos, não tinha culpa nenhuma. Lia fez o que o pai dela mandou. Ei, entra na tenda lá no lugar de sua irmã, quando amanhecer já era, já está feito. E Lia foi, e Deus se compadeceu de Lia. Raquel era estéril, mas Deus deu logo assim de princípio 4 filhos para Lia, São os primeiros filhos de Jacó, amém? Rúben, Simeão, Levi e Judá, amém? Os primeiros 4 já veio logo ali de primeiro. Então, irmãos, depois desses 14 anos aqui somente abençoando e prosperando Labão, chega a hora de Jacó trabalhar para ele próprio. E Deus achou justo de que agora Jacó, ele também fosse abençoado financeiramente, porque até então ele tinha gerado riqueza para o tio dele. Trabalhou 14 anos sem salário. O tio Labão dele, esperto, malandro e enganador, encontra agora alguém que no passado era enganador, mas agora está na direção de Deus. E Labão pergunta: qual é o salário que você quer? E Jacó, por inspiração divina, diz: faz o seguinte, no meio dos animais, os que forem listrados e salpicados serão meus, e os que forem, vamos dizer, cor única, brancos ou marrons, fica para o senhor, tio. E foi feita essa divisão, e eu queria que você prestasse atenção nisso aqui, porque Labão fez o acordo, mas ficou de olho. Agora os salpicados e os listrados são de Jacó. Irmãos, e as crias nasciam saudáveis, multiplica e cresce muito mais. Labão no ano seguinte vai dizer: Jacó, vamos fazer o seguinte, eu sei que Deus está contigo, então vamos trocar, e agora eu fico com os salpicados e tu fica com os brancos e os marrons. E Jacó, fechado. Agora os brancos e os marrons multiplicam. 10 vezes! 10 vezes o tio de Jacó trocou o salário dele, irmão. O tio dele era muito tolo. O tio dele não entendeu que a prosperidade estava nas mãos de quem tem aliança com Deus. Não tinha nada a ver com branco e marrom, com salpicado e com listrado. É que quando você se rende ao Senhor, irmãos, a prosperidade vem para as suas mãos, o poder da multiplicação vem para as tuas mãos, o poder da prosperidade vem para as tuas mãos. Você com R$2.000 vive melhor do que quem ganha 20 sem Deus. É a bênção do Senhor
abençoando aqueles que levantaram as mãos e se renderam. Daí para frente, irmãos, Jacó agora começa a viver uma nova vida. E essa nossa nova vida em 2026 vai ser como a vida de Jacó. Quem crê diz amém. Porque a partir daqui, irmãos, Jacó agora ele está em sintonia com Deus Todo-Poderoso lá no céu. E a coisa começa a fluir. Número 1, Deus dá estratégia para Jacó. Gênesis 30, 37. Então tomou Jacó varas verdes de álamo, de abeleira e de castanheiro, descascou nelas com riscas brancas, descobrindo a brancura que havia nas varas. Isso foi no primeiro acordo. E ele pegava essas varas listradinhas, irmã Clara, e colocava na frente do rebanho. E as cabrinhas vinham, olhavam para as varinhas listradas, namorava com o marido dela e nascia listrado. Você pode mostrar o que você quiser listrado, que não vai mudar a cor do filhote, irmão. Isso era o poder de Deus. Quantos me entendem, digam amém. Estratégia do Senhor. Quando Deus te dá estratégia, começa a acontecer, irmã Noélia, de maneira sobrenatural. Ninguém entende, ninguém sabe. A pessoa até tenta fazer igual, mas não funciona. Porque quando uma estratégia vem de Deus, o resultado é sobrenatural. Não adianta querer usar recursos aqui da terra que não funcionam. Gênesis capítulo 31, versículo 13. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste o voto. Levanta-te agora e sai-te desta terra e torna a terra da tua parentela. Irmãos, Deus, além de dar estratégia para Jacó, também está dando direção. Quantos querem ser direcionados pelo Senhor aqui esse ano inteiro de 2025? Irmão, se você andar na direção de Deus, vai dar certo em nome de Jesus. Ande na direção do Senhor. Ele ficou lá 20 anos. Mas quando Deus disse, agora chegou o tempo de sair de Arã e voltar para a terra de seus pais, Deus está dando direção. Meu Deus, me dê direção. Que faculdade eu devo fazer, Senhor? E o meu mestrado eu faço em que área, meu Deus? E o doutorado eu faço em que área, meu Deus? Meu Deus, eu faço parte dessa equipe poderosa que o pastor Wellington fez a relação aí, e vou visitar as pessoas do Cristo no lar. Meu Deus, eu preciso da tua direção. Não somente para chegar na casa de quem o Senhor quer que eu chegue, mas que eu quero também que o Senhor dirija as palavras que eu vou dizer ali. Eu quero, meu Deus, que o Senhor me dirija nas orações que eu vou fazer ali. Glória, 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 glória. Senhor, eu quero que o Senhor dirija o coração daquelas pessoas que estão ouvindo a mensagem, porque o Senhor tocando no coração delas, a mensagem vai ter uma potência elevada a 1000, porque o Espírito Santo está dando a direção. A vida de Jacó começa a ser uma vida totalmente diferente da que era antes, porque Deus também lhe dá proteção. Gênesis 31, 29. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus do vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te que não fales com Jacó, nem de bem nem mal. Talvez, irmãos, quando Jacó pega as suas esposas, as duas criadas das esposas, seus 11 filhos, e sai, ele não conversa com seu tio, ele sai escondido, e ele já vai a caminho de 3 dias, e Labão, com muito mais funcionários, com um exército muito maior, e com o coração dolorido, porque suas filhas e seus netos estavam indo embora, o motivo da sua prosperidade estava indo embora. A primeira coisa, com certeza, que a carne de Labão falou, e que o diabo falou para Labão foi: vai lá e mata aquele miserável, pega suas filhas de volta, suas netas e todos os seus rebanhos. Só que algo sobrenatural acontece.
o Deus lá dos céus, que tem gente que não acredita, o Deus lá dos céus visita Labão. Labão, sabe do teu sobrinho Jacó? Sei, Deus, tu é o Deus de Abraão, né? Sou eu mesmo. Não toque no fio de cabelo dele. Não fale para ele nem bem nem mal. É eu que estou te falando. E não desobedeça. Irmãos, Labão até vai atrás de Jacó, mas ele vai tremendo de medo. A mulher de Pilatos teve um sonho, um anjo de Deus falando com ela. E quando ela contou para Pilatos, Pilatos ficou com as pernas tremendo assim, irmão, batendo uma na outra de acordo. Era só a palavra que o anjo falou, não era nem o anjo não. A esposa de Pilatos: olha, eu tive um sonho com esse homem é inocente. E Pilatos começa a se tremer. Irmãos, quando Deus fala, ninguém desautoriza Deus. Tem crianças aqui, mas eu não posso deixar de falar isso. Em um estado do sudeste do Brasil, não me lembro qual agora exatamente, pessoas de religiões, principalmente de matrizes africanas, eles fazem rituais depois que a pessoa morre, vai lá e pega o corpo. E tem a quantidade de dias certinho. Por exemplo, se o espírito falar que é com 14 dias, que tem que tirar o defunto da cova e fazer o procedimento é com 14 dias. E essas pessoas pagam o cartório, pagam o coveiro, pagam todo mundo para ter acesso no 14º dia. O que aconteceu é que alguém de uma dessas religiões pegou o nome de uma mulher completa e ficou contando no relógio 14 dias e pagou o coveiro, e pagou o rapaz do cartório, e pagou todo mundo para ter direito legal para ir lá. E quando a equipe começa a cavar aquela cova, o demônio que tinha mandado aquela pessoa ir lá aparece, ele se materializa. Não mexa nessa cova. Essa mulher era cristã. Se tu tocar no corpo dela, você morre na hora. E eu também. Vai dar ruim para nós dois. Até depois de morto, 14 dias Deus não deu a permissão para se mexer na cova daquela mulher. Quem trabalha com magia negra ou com essas coisas, quando recebe o nome de um cristão, irmãos, essa pessoa é cristão evangélico. Eu faço questão de falar assim só para entendimento das pessoas. Cristão é cristão, mas no Brasil você precisa falar cristão evangélico para saber de que faixa de cristão você está falando. Quando fala assim, é cristão evangélico, é crente, como o povo diz. O Espírito, irmão, desautoriza na hora. Mas não. Nesse corpo eu não posso mexer. Irmãos, eu tenho tanta confiança na proteção de Deus, e isso não é carnalidade não. Quando você for sair com a sua família para o Cristo no lar, é direito seu dizer: Senhor, me proteja na ida, na permanência e na volta. Porque eu faço essa oração há 14 anos, Diácono Ailton, 14 anos. E eu já precisei passar no meio de tiroteio. Eu não fui atrás do tiroteio, já estava acontecendo. E eu estava indo para a casa do meu Deus. Eu só segurei na mão de minha família. Somente orem ao Senhor e sigam em frente. A nossa proteção vem do Senhor. Compreende? Isso não é tentar Deus. Eu já estava na rua e aconteceu o tiroteio. Uma vez eu estava na frente da minha casa carregando uma caminhonete, um S10, o mercado ia para sair. E um policial passou correndo atrás de um ladrão e deu um tiro de pistola assim bem perto de mim, perto do meu ouvido, assim, fez aquele barulhinho no ouvido. E eu falei com Deus, falei: Senhor, eu estou carregando o carro para ir trabalhando, não tem nada a ver com esse policial, muito menos com esse ladrão. O policial vai pegar ele e vai pagar o que ele cometeu de errado. Eu preciso trabalhar. E continuei carregando o carro. Confiança, irmãos.
na proteção de Deus. Esse Jacó, irmãos, agora vive uma vida totalmente diferente da que ele vivia antes, pois ele sai de casa somente com um cajado. Imagina que você quer um cajado, amém? Ele sai somente com um cajado. Pastor José, só que agora ele está voltando rico, muito rico, riquíssimo. Ele está voltando riquíssimo, com muitos animais, com muitas propriedades. Quando se lembra aí quando eu falei assim, olha, rendição condicional e rendição incondicional? Quando se lembra, digam amém. Amém. Jacó, em Gênesis 28, ele até levanta as mãos, falando para esse Deus que ele estava se rendendo, mas sob as condições de que se ele prosperasse na viagem e ele conseguisse voltar em paz, ele começa a colocar condições. Jacó só sai com bordão e agora volta riquíssimo e pai de 11 filhos. Olha que maravilha, a vida de Jacó é outra. Agora ele tem certeza de que ele é um homem que recebeu as estratégias de Deus, a direção de Deus, a proteção de Deus e as aleluias, tudo vindo do trono da glória do Senhor. Porém, faltava uma coisa, irmãos. Por dentro, Jacó ainda era o mesmo. Ele ainda era aquele homem que, se deixasse, ele enganava alguém. Ele ainda era um homem mau caráter aqui dentro. Nós estudamos hoje pela manhã na escola bíblica sobre vida piedosa. Fantástico, irmãos. Vida piedosa. A característica de alguém que vive uma vida piedosa: ama a Deus sobre tudo e todas as coisas. A característica de alguém que vive uma vida piedosa: ama o seu próximo como ama a você mesmo. Características de alguém que vive uma vida piedosa: ele levanta as duas mãos e ele se rende ao Senhor incondicionalmente. E era a última coisa que faltava para Jacó. Jacó chega no val de Jabó. Ele libera os rebanhos, os filhos, as esposas, as servas das esposas, e fica só ele e as coisas espirituais, irmãos. Há muitas delas que você precisa resolver só você e Deus. Tem coisa que precisa ser você e Deus. Quando estudamos sobre vida piedosa pela manhã, parecia o pastor Wellington falando aqui na frente: irmãos, se você quer crescer, venha para a escola bíblica. Estava na revista. Crente que tem uma vida piedosa, ele ama vir para a escola bíblica. Nem precisa o pastor estar falando. Eu amo vir para a escola bíblica, irmãos.
É uma alegria, um prazer. Para mim não é pesado em nada. Nada. Vir para a escola bíblica. Ensinar. Aprender. Hoje eu estava sentado com um aluno, aprendendo. O pastor Wellington foi o professor hoje. Aprendendo, estava ali. Mas na vida ali. Crente, irmãos, que quer ter uma vida piedosa, precisa amar uma vida de jejum. Também estava na revista. Se programe na semana, faça jejum pelo menos 2 vezes por semana, você vai ver sua vida espiritual mudar. Crente que quer ter uma vida piedosa, vive uma vida de oração e leitura da palavra de Deus. Se acordou pela manhã, pega a Bíblia, lê um versículo, fale com Deus. Dobre os seus joelhos e ore ao Senhor. Quando as pessoas se rendiam ao exército e à filosofia de Alexandre, pois ele foi treinado por Aristóteles, as pessoas tinham que aprender a falar grego, tinham que aprender a se interessar por teatro e por esportes. Quando você se rende a Deus de verdade, você passa a amar o seu período de oração com Deus. No começo você ora 1 minuto e parece que é muito. O pastor Wellington falou aqui hoje de manhã. Depois você ora 10 minutos e parece que o tempo voou. Depois você ora meia hora, depois 1 hora, depois 2 horas. E só vai crescendo esse amor de você falar com o seu Deus, porque você se rendeu e você ama falar com Ele, e você ama ouvi-lo. Toda vez que você abre a Bíblia Sagrada, ali são as palavras do seu Deus, o Deus a quem você se rendeu. Você ama fazer jejum, porque sabe que isso agrada o seu mestre, isso agrada o dono da sua vida. Você ama vir para os cultos, porque você sabe que está vindo para a casa de Deus, e pessoas que te amam vão orar por você, e estarão lado a lado contigo nas dificuldades da vida. Você ama vir para a casa de Deus, porque crê no que lemos nessa noite, que Deus estará contigo e Ele não te abandonará. Ponha-se de pé no seu lugar, por favor. Glória a Deus. Minha irmã Marisa de Cristo. Nós vamos fazer um ato profético nessa noite, meus irmãos. Nós vamos nos render ao Senhor, amém? Vou cantar um louvor chamado Rendido Estou. E se você quer viver essa vida cheia da proteção de Deus, recebendo as estratégias de Deus, a direção de Deus, se você quer viver uma vida piedosa, uma vida de amor a Deus, uma vida diferente da vida que as pessoas vivem lá fora, erga suas 2 mãos para o alto assim, as 2. Feche seus olhos. Eleva o seu pensamento a Deus. Oh
meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és Cante ao Senhor, cante para Ele. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és ao Senhor. Eu sou teu e tu és meu. Mais uma vez, cante para Ele. Eis-me